Olá, queridos amigos. A partir de hoje vamos começar uma série de estudos que tem que ver com as festas judaicas e seu cumprimento profético. Se você participar de todas as lições, que são mais de 15, no final você vai ter acesso a esse material em PDF. Aqui estão todas as nossas anotações que vamos usar durante essa série de estudos. Tudo certo? O primeiro tema tem que ver com um resumo de todas as festas. E nas próximas lições vamos falar aos detalhes de cada uma delas. Tudo certo? Agora, para darmos início ao nosso estudo, eu gostaria de falar algumas questões introdutórias. Para entendermos a questão das festas judaicas, devemos falar um pouquinho sobre o calendário. O calendário judaico é diferente do que o nosso. Nós começamos o ano, por exemplo, em qual mês? É no mês de janeiro e terminamos no mês de dezembro. Agora, no calendário judaico, o ano não começa com janeiro. O ano começa mais ou menos entre março e abril. E o nome do primeiro mês se chama Nissan. Então você percebe essa grande diferença. E o povo de Israel antigo tinha 4 estações. Começava com a primavera, depois vinha o verão, o outono e terminava com o inverno. Agora, só para você ter uma noção de o período que demorava cada estação. A primavera era entre o mês de março, abril e maio. E o verão era do mês de junho até o mês de setembro. Agora, o outono já era o mês de outubro e novembro. E, finalmente, o inverno era do mês de novembro até o mês de fevereiro. Novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Tudo certo? Agora, dessas 4 estações, as mais importantes era, por exemplo, a primavera e o outono. Por quê? Porque as festas judaicas, que são 7, aconteciam em essas 2 estações. Na primavera estavam as primeiras 4 e no outono as últimas 3. Agora, na festa da primavera, na estação da primavera aconteciam 4 festas. A primeira delas é a festa da Páscoa, a segunda é a festa dos pães asmos, a terceira festa é o que se chama a festa das primícias, e uma festa acontecia após a outra. A festa da Páscoa era comemorada no dia 14 do primeiro mês, o mês de Nissan. A segunda festa, que é a festa dos pães asmos, era no dia 15. A terceira festa, que é a festa das primícias, é no dia 16. Depois da festa das primícias, se contavam 50 dias e ali acontecia a terceira festa judaica, que seria a festa de Pentecostes. E dessa maneira terminavam as festas primaverais. Chegava o verão, na estação do verão não tinha nenhuma festa. Então passamos agora para o outono. No outono, ali se comemoravam as últimas 3. A primeira festa era a festa das trombetas. E a segunda se chama a festa do dia da expiação. E finalmente se comemorava a festa das cabanas, ou também chamada a festa dos tabernáculos. Então ali estão as 7 festas judaicas. Agora, essas festas nós vemos de maneira muito específica e explicativa nas escrituras do Antigo Testamento. Agora, quando você vai, por exemplo, para o Novo Testamento, você encontra mais algumas festas. Tem a festa de Purim, tem a festa, por exemplo, de Hanukkah, que mais para frente vamos falar sobre elas. Mas as principais festas eram 7. 4 que aconteciam na primavera e as últimas 3 que aconteciam no outono. Agora, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 11, versículo 14, porque as festas primaverais e do outono estavam muito relacionadas com a colheita que acontecia. As principais colheitas do povo judaico aconteciam na primavera e no outono. E, obviamente, para que a colheita da primavera acontecesse, devia cair a chuva. E também assim no outono. Então, a Bíblia fala isso, a chuva temporã e a chuva seródia. Eu gostaria que você abrisse comigo então aí em Deuteronômio capítulo 11, versículo 14. Ali vai nos explicar sobre essas chuvas. Diz assim, Deuteronômio capítulo 11.
Vamos ler o versículo 14. Diz assim: Darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para fazer a colheita do vosso cereal, do vosso vinho e do vosso azeite. Na primavera aconteciam as primeiras chuvas, e essas chuvas faziam amadurecer a semente, os cereais. Na primavera se fazia a colheita do trigo e da cevada. As últimas chuvas, que seriam a chuva seródia, acontecia na estação do outono, entre o mês de outubro e novembro. E era para fazer amadurecer a colheita do final do ano, que era uvas e azeitona. Aqui disse, por exemplo, olha, para que vocês possam recolher o vosso vinho. Das uvas se fazia o vinho. E agora disse aqui, e também o vosso azeite. Com as azeitonas, se fazia o azeite que se usava muito naquela época. Então você percebe ali, as últimas chuvas eram para fazer a colheita, ajudar a amadurecer, né, os frutos, e fazer a colheita das uvas e das azeitonas. E as primeiras chuvas para fazer a colheita do trigo e da cevada. Tudo certo? Agora, por que é importante todos esses detalhes? Porque todas essas festas vão apontar para Jesus, para o ministério que ele desenvolveu e ainda está fazendo. Vamos começar falando, por exemplo, sobre a primeira vinda de Jesus. As primeiras 4 festas que aconteciam na primavera se cumpriram com a primeira vinda de Cristo Jesus. E as últimas 3 festas, que são do outono, vão se cumprir na segunda vinda de Jesus. Então vamos começar estudando então detalhes sobre aquilo que aconteceu quando Jesus veio por primeira vez. Vamos começar lendo aquilo que está em Mateus capítulo 3. Vamos ler aí o versículo 11 e 12. Diz assim, aqui quem está falando é João Batista. E ele disse o seguinte: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, João Batista está falando aqui de Jesus. Aquele que vem depois de mim, ele é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E olha esse detalhe agora que fala sobre Jesus. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. Olha a metáfora ou a ilustração que está usando aqui João. Disse, Jesus está vindo, ele é mais poderoso, mas ele está vindo e o que ele tem na sua mão? Na sua mão ele tem uma pá. Agora, esse detalhe aqui é muito importante porque no livro de Apocalipse fala sobre a segunda vinda de Jesus e disse que ele tem uma coisa na sua mão. Mas mais para frente a gente vai ver o que Jesus tem na sua mão quando ele volta por segunda vez. Mas na sua primeira vinda, ele é apresentado tendo uma pá na sua mão e disse ele ia limpar a sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Agora, para que se usava uma pá? Antigamente, por exemplo, quando as pessoas faziam assim, cortavam o trigo, colocavam em algum lugar aí todos os trigos, né, os enfeixes, então a pessoa pegava uma pá e com ela batia nos cereais, para que os grãos se soltassem um do outro e ali ficava só os grãos de trigo e a palha se separava. Então disse, Jesus está vindo, olha, com uma pá, para quê? Para fazer essa separação, para ele tirar a palha e apenas ter o trigo. E disse que o trigo ele levaria no seu celeiro e a palha seria queimada. Agora, vocês vão perceber que a primeira vinda de Jesus tem que ver então com a colheita do trigo e da cevada. Agora, não está falando aqui de trigo literal nem de cevada. Na verdade, esses cereais representam as pessoas. Jesus veio por primeira vez para fazer colheita de pessoas, para salvar a humanidade. E é por isso que vamos começar agora estudando sobre as primeiras festas. A primeira delas é a festa da Páscoa. Acontecia no primeiro mês, que é o mês de Nissan, especificamente no dia 14.
Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 12. Vamos ler do versículo 2 até o versículo 6 para que você possa entender detalhes sobre a festa da Páscoa. Disse assim: Este mês, qual mês? O primeiro mês, vos será o principal dos meses. Ou seja, o mês de Nissan devia ser o principal. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 dias deste mês, olha, no dia 10 do primeiro mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Ou seja, no dia 10 do primeiro mês, cada família devia escolher um cordeiro. Ou seja, se a família era muito pequena ou eram muito pobres, podiam se unir com outras famílias. Mas no dia 10 devia haver um cordeiro em cada família. Agora, disse detalhes interessantes sobre esse cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Olha, o cordeiro não podia ser doente, não podia ter uma perna quebrada, nada disso. Devia ser um cordeiro perfeito. Devia ser macho. Não era uma ovelha, era um cordeiro. E disse devia ser de 1 ano. Não era um cordeirinho, tá? Era já quando o cordeiro estava começando uma fase adulta, um cordeiro de 1 ano. Podereis tomar disso um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia, que seria o dia 14 desse mês, o mês de Nissan. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. No dia 10, cada família escolhe um cordeiro perfeito, de 1 ano, e no dia 14, esse cordeiro é sacrificado. E no dia 14 que acontecia a Páscoa. Então, basicamente, o que é a Páscoa? A Páscoa é o sacrifício do cordeiro. Um cordeiro que foi escolhido 4 dias antes dele ser sacrificado. Agora, o que representa a Páscoa e como que se cumpriu? Aqui em João capítulo 1, versículo 29, disse uma descrição interessante com relação a Jesus. Quando João vê a Jesus, ele disse o seguinte: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, esse Cordeiro representava quem? Representava Jesus. Por isso, João Batista disse: Olha, eis aqui o Cordeiro. Esse Cordeiro chegou. Agora, quando Jesus começa seu ministério, ele não começa seu ministério sendo assim um menino, ou sendo um homem já de idade avançada. Ele começa seu ministério numa fase adulta. Quando Jesus começou seu ministério, ele tinha 30 anos. Ou seja, ele estava na sua fase adulta. Lembra do cordeiro? Cordeiro não podia ser um cordeirinho, nem já um cordeiro velho. Devia ser um cordeiro na sua face adulta. Agora, Jesus, ele não tinha nenhum pecado, nenhuma falha. Jesus teve uma vida perfeita. Assim era o cordeiro. O cordeiro não podia ter nenhuma falha. Se o cordeiro tinha alguma mancha, alguma doença, alguma coisa, não podia ser o sacrifício para a Páscoa. O sacrifício devia ser feito por um cordeiro perfeito. E é isso que aconteceu com Jesus. Se Jesus tivesse um pecado na sua vida, o sacrifício dele não teria valor nenhum. O sacrifício de Jesus lá na cruz só tem valor porque ele teve uma vida perfeita. Ele não teve nenhuma mancha de pecado. Agora, Jesus, ele é o nosso substituto. Eu gostaria de ler para vocês um texto da Bíblia que poucas vezes a gente para pensar. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, especialmente na parte final desse versículo, diz o seguinte: E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes
não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Pensa um pouquinho nessa última frase. Disse o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E esse Cordeiro aqui, que está falando João, é o Cordeiro Jesus. Disse que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Espera aí. Quando é que de fato Jesus morreu? Jesus morreu desde a fundação desse mundo ou Jesus morreu há 2000 anos atrás, aproximadamente? Você vai me dizer, pastor, Jesus morreu há 2000 anos atrás. Ele não morreu desde a fundação do mundo. Mas por que o texto bíblico disse que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo? Para entender isso, só através da festa da Páscoa. No dia 10, se escolheu o Cordeiro. E no dia 14, ele era sacrificado. Assim aconteceu com Jesus. Desde a fundação desse mundo, ele já se colocou como Cordeiro substituto. Caso o ser humano pecasse, ele morreria em nosso lugar. Isso desde a fundação desse mundo. Agora, sabe quantos anos depois de Deus ter criado esse mundo que Jesus morreu lá na cruz? Se você faz um estudo sobre cronologia, e hoje é muito fácil fazer isso, você vai perceber o seguinte: desde a criação desse mundo até a cruz, passaram aproximadamente 4.000 anos. Ou seja, 4.000 anos antes da sua morte na cruz, Jesus já era o nosso Cordeiro substituto. Ele já se havia, voluntariamente, se havia escolhido para morrer pelo ser humano. A mesma coisa que o Cordeiro, né? 4 dias antes, ele já estava escolhido para morrer no dia da Páscoa. Agora, o que me chama a atenção também sobre a Páscoa é que o dia que Jesus morreu, esse dia estava acontecendo a Páscoa. Ou seja, a Páscoa acontecia no dia 14 de Nissan. E foi esse mesmo dia que Jesus morreu na cruz. Agora, o texto bíblico, na parte final aí do livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 6, a gente falou sobre o Cordeiro Pascual, diz que o Cordeiro devia ser sacrificado no crepúsculo da tarde. Agora, o que significa o crepúsculo da tarde? Nas próximas lições a gente vai ampliar muito, mas assim, dentro dos israelitas, na cultura deles, meio-dia era a primeira noite. E mais ou menos 6 horas da tarde, na hora do pôr do sol, eles já chamavam que era a segunda noite. E a metade desse horário, entre meio-dia e 6 horas da tarde, esse horário se chamava o crepúsculo. Ou também se chamava entre as duas tardes. Por isso aí vai depender da versão de Bíblia que você estiver usando. Tem algumas versões de Bíblia que dizem, olha, o Cordeiro era sacrificado na hora do crepúsculo. Tem outras versões que dizem que foi crucificado ou que foi sacrificado à tardinha. Tem outras versões que dizem entre as duas tardes. O que significa tudo isso? Que ele devia se sacrificar 3 horas da tarde. Tá bom? Agora, que horas que Jesus morreu lá na cruz? Se você ler Mateus capítulo 27, versículo 45 a 50, especialmente na versão na nova versão internacional, ali disse que era 3 horas da tarde quando Jesus morreu lá na cruz. Agora, na maioria das Bíblias, não vai falar assim que era 3 horas da tarde, vai falar que era a hora nona. Só que a hora nona, no calendário judaico, é 3 horas da tarde, tá bom? Então, assim, no mesmo horário que se sacrificava o Cordeiro Pascual, foi no mesmo horário que Jesus foi crucificado lá na cruz. Agora, outro detalhe importante com relação ao Cordeiro Pascual é que quando ele era sacrificado, não se lhe devia quebrar nenhum osso. Eles deviam ter muito cuidado para tirar toda a carne, enfim, mas não deviam quebrar nenhum osso. Como se cumpriu isso com Jesus? Se você ler no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 32 e 33, diz que quando Jesus estava lá na cruz, os soldados vieram para lhe quebrar os pés. Porque assim, naquela época, quando uma pessoa era crucificada, ela não morria no mesmo dia. Levava horas, e às vezes alguns demoravam alguns dias para morrer, agonizando de dor
E, enfim, era uma morte muito cruel. Então, para que ninguém pudesse tentar tirá-los dali, ou eles mesmos fazer algum esforço de querer poder descer, os soldados, depois de crucificá-los, eles quebravam os ossos do joelho. E dessa maneira, então, realmente a morte estava garantida. Então, disse o texto bíblico que os soldados foram até onde estava Jesus e quando quase estão aí para lhe quebrar os ossos, um deles pegou a sua lança e furou na costela ou do lado de Jesus e saiu água. Então, eles perceberam que Jesus já estava morto. Então, até ficaram surpresos, né? Por que ele morreu tão rápido? Podia ter demorado um pouco mais. Mas como Jesus já estava morto, eles disseram, olha, não adianta quebrar mais os ossos. Ele já está morto, ele não vai descer daí. O que eles não sabiam é que eles estavam cumprindo uma característica da festa da Páscoa. Muito bem. A segunda festa é uma festa muito interessante. É a festa dos pães asmos. Acontecia no dia 15 de Nissan, um dia sábado. Porque assim, a festa da Páscoa era na sexta-feira, dia 14. Agora, no dia seguinte, você comemorava a festa dos pães asmos, um sábado. Agora, em que consistia? Aqui no livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 17 até o 20, diz o seguinte: Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Porquanto guardastes este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Ou seja, por 7 dias, os judeus deviam comer pães asmos. O que são pães asmos? Os pães asmos basicamente são pães feitos sem fermento, de maneira assim, poderíamos dizer de maneira natural. Eu precisava usar o fermento para fazer crescer o pão, tá bom? Então, durante 7 dias deviam comer pão, mas sem usar o fermento. Disse mais: não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães asmos. Sabem, no dia da festa dos pães asmos, demorava obviamente durante uma semana, mas o dia central era o primeiro dia. E esse primeiro dia era um dia muito especial. Se chamava um dia de descanso. Já era um sábado, que era um dia de descanso, mas por ser um sábado cerimonial, ou seja, ser um sábado onde estava acontecendo uma festa, era como se fosse um sábado duplamente abençoado. Tá? Então, nesse dia, começava essa tradição de não comer os pães com fermento. Agora, por quê? Porque o fermento é símbolo do pecado. Agora, esse pão era um símbolo do corpo de Jesus. Assim como o pão não devia ter fermento, assim o corpo de Jesus, que foi sacrificado, não devia ter nenhum pecado, nenhuma mancha. E isso que de fato aconteceu. Jesus teve uma vida perfeita. O seu sacrifício foi um sacrifício perfeito. Agora, a festa dos pães asmos estava muito ligada também com um evento do Antigo Testamento, que tem que ver com o maná. A Bíblia diz que o maná é o pão do céu. Agora, Jesus disse, né, eu sou o pão da vida. O maná que caía no Antigo Testamento estava representando a Jesus e a sua morte. Se você estuda, por exemplo, essa questão, e mais para frente nós vamos falar muitos detalhes sobre essa questão, mas assim, quando Deus enviava o maná, caía todos os dias. E os israelitas deviam comer apenas a quantidade de maná que eles iam precisar para aquele dia. Se alguém tentasse guardar o maná de um dia para outro, o que acontecia? Apodrecia, assim, ficava cheio de vermes. Ou seja, o maná devia ser comido no mesmo dia. Então assim acontecia. Só que na sexta-feira caía uma dupla porção de maná. Caía muito mais, o dobro de maná do que dos outros dias. E os israelitas podiam juntar esse maná e guardá-lo até o sábado, que esse maná não apodrecia.
Todos os outros dias ele apodrecia, mas somente na sexta-feira, para o sábado, não apodrecia. E no sábado não chovia o maná. Dessa maneira, Deus estava ensinando aos israelitas a importância de guardar o sábado, que o sábado não era para eles estarem aí trabalhando, procurando maná. O sábado era um dia para eles estarem em comunhão com seu Deus. Mas Deus, por isso que lhes dava uma porção dupla desse maná. E esse maná representa Jesus, que na verdade representa o corpo de Jesus. Assim como o maná não apodrecia da sexta-feira para o sábado, a Bíblia nos disse que o corpo de Jesus não se corrompeu, não entrou em estado de descomposição. O corpo de Jesus se manteve normal, assim como o maná. Então, assim, ali estava se cumprindo essa questão. Agora, por que Jesus morreu no sábado? Por que não morreu outro dia? Porque Jesus estava cumprindo a festa dos pães asmos. Era um dia de descanso. Não só por ser sábado, mas é porque era uma festa cerimonial, é um dia de comemoração, então era um dia de descanso. É por isso que Jesus descansou na sepultura. Ou seja, era como se Jesus estivesse descansando duas vezes. Estivesse descansando por causa do sábado, que nos lembra a criação, e ele estava descansando também ali como redentor, pelo seu trabalho de salvar as pessoas. Então, assim, tem muita gente que diz, não, mas Jesus ressuscitou no domingo é o dia especial. Não, o dia especial é o sábado, porque esse dia Jesus estava santificando esse dia com a sua morte. Agora, por que nós guardamos o sábado? E quando a gente vai para a Bíblia, a gente descobre uma coisa bem interessante. Tem dois momentos quando Jesus descansa. A primeira vez que Deus descansou, Jesus, porque ele é o criador desse mundo, ele descansou no Antigo Testamento após os dias da criação. Ali, por exemplo, em Êxodo capítulo 20, versículo 8 ao 11, quando fala sobre o sábado, ali diz, né, lembra-te do dia de sábado e tudo isso. E termina falando, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Ou seja, guarda o sábado por quê? Porque Deus é o Deus Criador. Quando você vai para Deuteronômio, capítulo 5, versículo 12 ao 15, ali fala também sobre o sábado. Mas ali dá outro motivo pelo qual devemos guardá-lo. Ali diz, olha, porque Deus, o Deus de Israel, te libertou da terra da tua escravidão. Guarda o sábado porque Deus é o teu libertador. Ou seja, o sábado, desde o Antigo Testamento, já se guardava por esses dois motivos. Por Deus ser o nosso Criador e por Ele ser o nosso Redentor. E a mesma coisa acontece hoje. Por que guardamos o sábado? Porque é uma maneira de nós reconhecermos que Jesus é o nosso Criador. E ao mesmo tempo porque Ele é o nosso Redentor. Através da sua morte que nós podemos ser salvos. São os dois momentos quando Jesus descansou, como Criador e como Redentor. Agora, já vimos então as duas primeiras festas, né? A Páscoa e os pães asmos. A terceira festa é a festa das primícias. E essa festa acontecia no dia domingo, no dia 16 de Nissan. Vamos abrir aqui no livro de Levítico, capítulo 23. Vamos ler o versículo 10 até o 12, tá bom? Diz assim: Fala aos filhos de Israel e disse-lhes: Quando entrardes na terra que eu vos dou, e cegardes a vossa messe, ou a vossa colheita, né, quando vocês fizerem, então trareis um molho das primícias da vossa messe ou da vossa colheita ao sacerdote, e se moverá o molho perante o Senhor, para que sejam aceitos. Isso deve ser feito, disse, no dia imediato ao sábado. Qual é o dia imediato ao sábado? Obviamente o domingo. O sacerdote o moverá. Ou seja, a festa das primícias tinha que ver com a apresentação de um molho de trigo ou de cevada lá na presença de Deus. Quando você estuda, por exemplo, um pouquinho sobre como que os judeus comemoravam essa festa, e tem um livro que se chama o Talmud Judaico, onde estão registrados os costumes dos judeus, como que eles comemoravam.
Lá disse como que acontecia essa festa. Disse assim, na sexta-feira, o sacerdote que ministrava aí no santuário, no templo, ele deixava o santuário e ele ia dar um passeio ao redor da cidade, olhando aí as chacras, e ele via, disse ali, os campos cheios de cereais ali, ele via o trigo, a cevada, ele via que a colheita estava madura, e o trabalho dele, estou falando aqui na sexta-feira, viu? Sexta-feira à tarde, ele devia marcar, escolher um lugar específico, a melhor chácara, onde ele via o melhor trigo, os melhores grãos, ele marcava. Mas ele não cortava, não fazia nada, apenas separava. Tá? E ele voltava lá para fazer o trabalho no santuário, descansar no templo, né? no sábado, que era a festa dos pães asmos. Mas no domingo, bem cedo, quando ainda era de madrugada, o sacerdote deixava o santuário e ele ia até aquele campo que ele tinha marcado na sexta-feira. E ele já ia levando, obviamente, né, a foice, né, para fazer a colheita. Ele cortava assim os melhores, um enfeixe, né, dos melhores grãos aí da cevada, e depois disso ele levava esse enfeixe para o santuário. Por quê? 9 horas da manhã, no santuário, acontecia a comemoração da primícia, da festa das primícias. O sacerdote entrava no santuário e, na presença de Deus, ele oferecia esse enfeixe de cevada. Ele dizia assim praticamente para Deus: olha, estou falando que essa apresentação do enfeixe acontecia no domingo de manhã, especificamente 9 horas. Ele entrava então no santuário e apresentava. Ele dizia assim para Deus: Senhor Deus, estamos aqui para te agradecer pelas bênçãos que o Senhor derramou, pela chuva que você enviou. Os campos estão quase prontos para fazer a colheita. Olha, Senhor, aqui já estão os frutos que estão maduros. Agora vai começar aqui a colheita da cevada e daqui uns dias vai começar a colheita do trigo. Eu estou lhe trazendo aqui os primeiros frutos para lhe agradecer pelas bênçãos que o Senhor derramou pelo seu povo. Então, dessa maneira, ele apresentava o enfeixe da cevada. E isso assim era um motivo de celebração, de comemoração. Lá fora todo mundo estava feliz. Só depois disso que eles podiam fazer a colheita da cevada. Eles não faziam a colheita sem antes ter acontecido essa apresentação do enfeixe da cevada. Tá bom? Agora, como que isso se cumpriu com a vida e o ministério de Jesus? Lembre, Jesus, quando veio por primeira vez, simbolicamente, o que ele tinha na sua mão? Uma pá. Para quê? Para fazer a colheita do trigo e da cevada. Então, aqui, após a sua morte, é que Jesus faz a colheita da cevada, porque a festa das primícias acontece no domingo. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 27. Vamos ler o versículo 51 e 52. Ali tem uma declaração maravilhosa. Mateus, capítulo 27. Vamos ler o versículo 51 e 52. Diz assim: E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto para baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as pedras, e se abriram os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. O que aconteceu no momento que Jesus morreu lá na cruz? Olha, disse no momento que Jesus morreu lá na cruz, o véu do santuário, onde aconteciam os sacrifícios, né, se rasgou. Mas não só isso. Diz que houve um terremoto. Diz que a terra tremeu. Se fenderam as pedras se quebraram. E disse que se abriram os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Ou seja, lá no cemitério, perto de Israel, no momento que Jesus morreu, os sepulcros se quebraram, se abriram. Para quê? Para que muitos, não disse poucos, muitos santos, justos, que estavam dormindo, eles se levantassem, eles ressuscitassem. Ou seja, na morte de Jesus, houve a ressurreição de muitas pessoas, muitos santos. Só que o versículo 53
amplia o detalhe. Ele disse, olha, e saindo dos sepulcros, saindo quando? Depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ou seja, esses santos que ressuscitaram, eles não ressuscitaram na sexta-feira, na morte de Jesus. Eles só ressuscitaram, disse, depois da ressurreição de Jesus. Que dia Jesus ressuscitou? Domingo de madrugada. Ou seja, a ressurreição de fato aconteceu somente no domingo de madrugada. Mas a pergunta é, o que de fato então aconteceu na sexta-feira? Por que os sepulcros se abriram? A única maneira de entender isso é com relação à comemoração da festa das primícias. O que acontecia na festa das primícias? Se marcava os campos. E só se fazia assim, se cortava esses enfeixes, se fazia a colheita somente no domingo de madrugada. Então é isso que aconteceu. Na sexta-feira, quando Jesus morreu, se marcou o campo onde estavam os justos descansando, para que no domingo de madrugada Jesus os ressuscitasse. Você percebe essa cevada, esses grãos que seriam colhidos, estão representando aqui as pessoas que seriam salvas através, obviamente, do sacrifício de Jesus. Resumindo, sexta-feira, Jesus marca os sepulcros, abre os sepulcros, e no domingo de madrugada Jesus faz ressuscitar esses justos, esses santos que estavam ali descansando. Tudo certo? Agora, eu quero que você abra comigo sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. Vamos começar lendo aqui o versículo 1, para que você entenda o que aconteceu depois da ressurreição desses justos. Diz assim, no primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Domingo, tá? O dia que está se comemorando a festa das primícias. Maria Madalena foi aonde? Foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Maria Madalena vai então, lá no sepulcro de madrugada, era ainda escuro. Que horário vocês acham que era aproximadamente? Eu acho que era antes das 6 horas da manhã, porque depois das 6 horas da manhã já não está escuro assim, já tem muita luz. Então, antes das 6 ainda está um pouco escuro. Então, eu acredito que deve ter sido antes das 6 da manhã. Então, era de madrugada. Disse mais. Quando ela chega, ela percebe que Jesus não está mais ali. O que tinha acontecido? Jesus tinha ressuscitado. Agora, vamos para o versículo 15. Disse assim. Ela então, Maria, fica desesperada, fica chorando, porque pensou que alguém tinha roubado o corpo de Jesus, enfim. E ali aparece Jesus e lhe disse, mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, disse-me aonde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria, sou eu, Maria. E disse que ela, voltando-se, obviamente reconheceu que era Jesus, e lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. E respondendo, Jesus lhe disse, não me detenhas. Ali outras versões traduzem não me toques. Ali a tradução certa é não me toques. Nas próximas lições eu vou falar um pouquinho sobre a palavra grega que se usa ali, e vocês vão entender melhores detalhes. Mas ali não está dizendo não me detenhas, está dizendo não me toques. Porque na alegria, na emoção, Maria vai e quer abraçar Jesus. É a emoção. E Jesus diz, espera, não me toques. Por quê? Porque ainda não subi para meu Pai. Olha, ainda não subi, o Jesus não tinha ido ainda para o céu. Ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e disse-lhes que estou subindo ao meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Olha aqui, que questão interessante. Jesus disse, olha, não me toques, primeiro eu tenho que subir lá no meu Pai. Onde que está o Pai? Está lá no santuário celestial, está lá no seu trono. Jesus disse, olha, eu tenho que ir lá no meu Pai.
mas eu vou e volto. Ou seja, nesse domingo de manhã, Jesus foi para onde? Ele foi para o céu. A grande pergunta é, para que Jesus foi para o céu? A resposta está na festa das primícias. Ele foi fazer o que o sacerdote fazia com o enfeixe de cevada que ele colhia. Ele apresentava esses frutos diante da presença de Deus no santuário. E é isso que Jesus fez. Ele levou essas primícias, ou esses primeiros salvos de pessoas, os levou para o céu. E lá, 9 horas da manhã também, no horário que acontecia a apresentação do enfeixe, Jesus, na presença do Pai, lá no santuário celestial, ele apresentou essa multidão de pessoas que ressuscitaram. Para quê? Jesus estava dizendo a Deus, olha, meu Pai, eu vivi uma vida perfeita e eu morri por cada ser humano, por toda a humanidade, para que eles tenham uma maneira de se salvar. Eu estou trazendo aqui os primeiros frutos do meu sacrifício. Você sabe muito bem que no futuro terá muita colheita. Muitas pessoas serão salvas. Mas eu estou aqui trazendo os primeiros salvos, os primeiros frutos dessa grande colheita que vai acontecer um dia. E depois disso, Jesus novamente voltou e depois começou agora a se encontrar com seus discípulos. E tanto assim que, quando você vai para Lucas, disse que à tarde, quando 2 discípulos estavam indo para Emaús, Jesus começa a falar com eles, e eles chegaram à noite lá em Emaús, Jesus ficou com ele e todo mundo viu Jesus. Então, para ali, Jesus já tinha voltado do céu. Ele foi lá só para levar ou apresentar na presença do Pai as primícias. Tudo certo? Agora, ali se cumpriu a terceira festa. Agora, bem a última festa, que é a festa de Pentecostes. É uma festa que acontecia 50 dias depois da festa das primícias. Abra sua Bíblia comigo no livro de Levítico, capítulo 23, versículo 15 até o 17. Diz assim: Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxestes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º sábado contareis 50 dias. Então trareis novas ofertas de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães, para serem movidos, e 2 dízimas de 1 efa de farinha serão. Levedados se cocerão. São primícias ao Senhor. Ou seja, 50 dias. Aqui, na verdade, a festa de Pentecostes é também chamada a festa das semanas. Por quê? Porque se contavam várias semanas, 7 semanas, né? E depois de mais um dia, se comemorava a festa de Pentecostes. Por isso se chama a festa das semanas, porque eram 7 semanas. 7 por 7, 49. E era no dia seguinte que se comemorava, então, a festa de Pentecostes. Agora, basicamente, na festa de Pentecostes, era uma grande festa de colheita. Você fazia ali já era a colheita do trigo. Todo mundo estava feliz com a bênção da cevada e agora a colheita do trigo. Então, assim, tudo que acontecia ali era alegria, comemoração, um dia de colheita. Diz que especialmente se preparavam 2 pães com o trigo, tá? Se preparavam 2 pães para serem movidos e na presença de Deus, né? Se levava aí no santuário. 2 pães. Só que esses pães disse que eram levedados, tá? Ou seja, eram pães que tinham fermento. Na Páscoa, aliás, no dia da festa dos pães asmos, se comia pão sem fermento, símbolo do pecado. Agora aqui se come, era para levar de oferta pães com fermento, ao contrário. Agora, e deviam ser apenas 2. Por quê? Qual é o ensinamento de tudo isso? É basicamente o seguinte, queridos amigos. Depois que Jesus ressuscitou, por quantos dias que ele ficou com seus discípulos? A Bíblia diz que Jesus ficou por 40 dias.
lhes ensinando, enfim. E depois Jesus foi para o céu. Depois de Jesus ir para o céu, os discípulos ficaram durante 10 dias em oração lá no cenáculo. E durante quanto tempo que eles ficaram em uma jornada de oração? Durante 10 dias. E depois disso que aconteceu o derramamento do Espírito Santo, a festa de Pentecostes. Conta aí, 40 dias que Jesus passou com os discípulos, mais os 10 dias que eles passaram em oração, 50 dias. E de fato, no dia que estava acontecendo a festa de Pentecostes, é que aconteceu aí o derramamento do Espírito Santo. Agora, o que representa, por exemplo, essa colheita lá na festa de Pentecostes? Se vocês, eu já lhes disse que no Pentecostes se comemorava a grande colheita. E era de fato que aconteceu isso lá no dia de Pentecostes. Se você ler sua Bíblia, em Atos capítulo 2, versículo 41, lá diz o seguinte: Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Ou seja, com um sermão poderoso que Pedro pregou, quantas pessoas se converteram? Quantas pessoas aceitaram a mensagem? Disse que foram 3.000 pessoas. Olha, uma grande colheita de pessoas que estão sendo feitas ali. Agora, por que se apresentavam 2 pães? Deviam ser pães com fermento. Porque lá no Pentecostes, haviam dois tipos de pessoas. 2 grupos de pessoas que seriam cheios do Espírito Santo. Seriam tanto os judeus quanto os gentios. Tá? Aqui, na verdade, hoje não dá para falar muito sobre esse detalhe por questão do tempo, mas agora o fermento, neste contexto, ele está representando o Espírito Santo. E os 2 pães representam os judeus quanto os gentios, porque os 2 foram cheios do Espírito Santo para quê? Para alimentar a humanidade com a palavra de Deus. Dessa maneira se cumpriu a festa de Pentecostes. Agora, dali você percebe que não tem mais nenhuma festa. Dali aconteceu um longo e difícil período de verão, que tem que ver com todo o período da Idade Média. Mas, finalmente, chega o outono e ali começam as últimas 3 festas, as festas do outono. E essas festas têm que ver com a segunda vinda de Jesus. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 14, versículo 14. Diz assim, ó: Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo, disse, na cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice afiada. João, quando descreve aqui agora, não é João Batista, agora é João, o discípulo amado, quando ele descreve a visão da volta de Jesus, diz, olha, ele vem como rei de reis, com coroa. Mas em uma das suas mãos ele tem uma foice afiada. Para que se usa uma foice? A foice se usa para fazer a colheita. Ou seja, João está dizendo, olha, Jesus está vindo por segunda vez para fazer a mesma coisa que ele fez durante a sua primeira vinda, para fazer a colheita. E nós sabemos e vamos perceber que no outono se fazia 2 grandes colheitas. Se fazia a colheita das uvas e das azeitonas. Eu vou deixar essa parte para fazer no encerramento e vou falar com você sobre agora a festa das trombetas. Seria a primeira festa que acontecia aqui no outono. Eu convido que você abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 23. Vamos ler do versículo 23 até o 25. Tá bom? Muito bem. Então vamos lá. Disse o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, tá, que já é o outono, no primeiro do mês, tereis um descanso solene, memorial. Será com sonidos de trombetas, haverá uma santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas tereis ofertas queimadas ao Senhor.
Sabem, queridos amigos, a festa das trombetas acontecia então no primeiro dia do sétimo mês. Já lhes falei que era no outono, era mais ou menos entre outubro e novembro. Agora, o que basicamente fazia a festa das trombetas? Por que era importante? Durante um dia, os sacerdotes tocavam as trombetas, só que não são essas trombetas que nós conhecemos, né? Eram as trombetas que era o chifre do carneiro, geralmente, tá? Essas trombetas se chamavam shofar. Shofar tinha que ver com o chifre, de fato, tá? Agora, quando se tocavam essas trombetas e os israelitas que estavam em diferentes partes, em diferentes cidades, ouviam esse som, eles sabiam que deviam se preparar para a festa do dia da expiação. Ou seja, a festa das trombetas acontecia 10 dias antes da festa do dia da expiação. E qual era o propósito? Basicamente anunciar que estava chegando a festa do dia da expiação. Então, os israelitas que estavam aí nas suas viagens, fazendo qualquer coisa, eles começavam a se preparar para o dia mais importante, que era a festa do dia da expiação. Aqui no livro de Joel, capítulo 2, versículo 1, disse assim, ó: Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Qual dia? O dia da expiação. E o dia da expiação tinha a ver com o julgamento. Ou seja, o som das trombetas era para anunciar a chegada do dia da expiação. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre o dia da expiação, para vocês entenderem mais detalhes sobre a festa das trombetas, porque a festa do dia da expiação, eu vou falar para vocês o versículo, está aqui em Levíticos 23, versículo 27 ao 29. Na festa do dia da expiação, ninguém podia trabalhar, todo mundo estava se afligindo em oração, em jejum, ao redor do santuário. Era o momento quando o sumo sacerdote entrava até o lugar santíssimo para fazer a última intercessão em favor do povo de Israel e ao mesmo tempo para fazer o julgamento. Quando o sumo sacerdote saía do santuário, do lugar santíssimo, ali quem estava salvo, estava salvo. Quem estava perdido, estava perdido. Eu vou ler para vocês entenderem mais a importância dessa festa. Disse assim, ó: No dia 10 do sétimo mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vosso pecado perante o Senhor, vosso Deus. Porque toda a alma que nesse dia não se afligir será eliminada do seu povo. Ou seja, o dia da expiação era o grande dia do juízo. Se julgava todos os israelitas, quem era verdadeiro, quem era falso, quem foi sincero, quem não. Quem era salvo, depois que o sumo sacerdote saía, estava feliz, tranquilo. Mas quem não tinha sido sincero e tinha pecado na sua vida, disse o texto bíblico que ele era eliminado do povo. Então, assim, era uma festa solene. Se você quer entender um pouquinho mais sobre o santuário e os sacrifícios que acontecia ali, eu te convido que você se inscreva no meu canal, A Última Mensagem, e nós temos ali gravado uma série de mais de 10 lições que fala tudo sobre o santuário, tudo sobre os sacrifícios. Você vai entender mais detalhes ali sobre a festa do dia da expiação. Mas basicamente, essa festa do dia da expiação era o grande dia do julgamento. Era questão de vida ou questão de morte. Agora, quando é que se cumpriu a festa do dia da expiação na nossa história? De acordo com a profecia de Daniel 8,14, que disse até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. Aqui está falando que depois que passassem 2.300 anos, e que aconteceria a purificação do santuário celestial, o dia da expiação, a festa da expiação. Quando que foi isso? No dia 22 de outubro de 1844. A profecia de Daniel 8,14 se cumpre em 1844.
É ali que se começou a comemorar a festa do dia da expiação. Nesse momento, Jesus está lá no santuário celestial. Jesus está fazendo a última intercessão em favor da humanidade. Jesus, nesse momento, está realizando o julgamento lá no céu. Tá? Aquilo que aconteceu aqui na Terra, agora está acontecendo lá no céu. Começou no dia 22 de outubro de 1844. É por isso que em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 ao 7, diz assim, ó: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho para ser pregado, tendo o evangelho eterno para ser pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo a grande voz: Temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Olha, chegou a hora do juízo. Quando começou esse juízo? Em 1844. Quando Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo. Nesse momento, está acontecendo a festa do dia da expiação lá no santuário celestial. O dia do julgamento. Agora, a festa das trombetas tinha o propósito de anunciar que esse dia estava chegando. Quando é que a festa das trombetas se cumpriu na história? Antes de 1844, a festa das trombetas se cumpriu de duas maneiras. Primeiro, através daquilo que aconteceu na natureza no mundo. E aquilo que aconteceu também através de algumas pessoas. Por exemplo, em 1755, aconteceu um terremoto, que é o terremoto de Lisboa, no 1º de novembro, que foi um dos maiores e terríveis terremotos que aconteceu na história. Quando as pessoas naquela época viram aquilo que aconteceu, eles pensaram, olha, alguma coisa nas profecias, na Bíblia deve estar falando. Não é por acaso que está acontecendo esse terremoto dessa magnitude. Em 1780, teve o escurecimento do Sol. Em 1780, nesse mesmo ano, à noite, a Lua ficou coberta como se estivesse cheio de sangue. São eventos, olha, o escurecimento do Sol, da Lua e o terremoto, que a Bíblia falava que era o anúncio da chegada do tempo do fim. Hoje não dá para ampliar muito essa questão, mas esses desastres que aconteceram, não? Esses sinais assim no Sol, na Lua e o terremoto, anunciavam a chegada do tempo do fim. E, em outras palavras, estavam anunciando a chegada do juízo final, do dia da expiação. E essa festa das trombetas também se cumpriu através da vida de muitos homens. Por exemplo, diante desse panorama, em diferentes partes do mundo, homens tementes a Deus começaram a estudar a Bíblia para ver alguma explicação. Entre eles, por exemplo, está Guilherme Miller. Guilherme Miller, ele estudou as profecias, especialmente Daniel 8:14. Ele viu que em 1844 ia acontecer o julgamento. Só que ele pensava que o julgamento tinha que ver com Jesus voltar para a terra. Ele não entendia que o julgamento tinha que ser com passar do lugar santo para o lugar santíssimo. Mas ele pregou que alguma coisa aconteceria em 1844. E não foi o único, porque Guilherme Miller ele pregou lá em América do Norte. Mas em Suíça houve um homem de sobrenome Gaussen que ele começou a falar sobre a volta de Jesus. Lá na Alemanha, outro homem chamado Bengel, ele também começou a pregar sobre a volta de Jesus. Na Ásia, houve um pregador chamado Wolff, e aqui na América do Sul era Lacunza. Então foram homens sábios, homens estudiosos, que naquela época eles assim, se tornaram famosos porque falavam muito sobre a volta de Jesus. Através dos estudos de Daniel, eles mostraram que em 1844 um evento importante aconteceria. Eles só erraram no evento, mas na data eles acertaram. Eu sempre costumo brincar aqui dizendo assim, eles tocaram a trombeta em outra nota. Não era para ter tocado nessa nota, mas eles tocaram. Eles anunciaram que em 1844 aconteceria um evento importante. E de fato foi o momento que Jesus passou para o lugar santíssimo. Tá bom?
Hoje, Jesus está lá. A festa da expiação ainda não concluiu, mas em breve vai terminar. Quando termine a festa do dia da expiação, acontecerá a última festa, que se chama a festa dos tabernáculos ou a festa das cabanas. Como que acontecia essa festa das cabanas? Acontecia 5 dias depois da festa da expiação. Aqui em Levítico, capítulo 23, versículo 34 ao 36, diz o seguinte: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste mês sétimo, ou seja, no dia 15 do sétimo mês, será a festa dos tabernáculos ao Senhor. Vai durar 7 dias. No primeiro dia haverá uma santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, e ao 8º dia tereis uma santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É uma reunião solene. Nenhuma obra servil fareis. Basicamente, o que se fazia na festa das cabanas ou dos tabernáculos? Era o maior dia de festa, era o grande dia de comemoração. Já tinha acontecido a colheita das azeitonas, já tinha acontecido a colheita das uvas e já tinha acontecido o dia do julgamento. Como os que estavam ali vivos foram achados justos, isso era motivo de comemoração, isso era motivo de alegria. E essa festa durava durante 7 dias. Durante 7 dias, alegria. E o último dia, que era depois do 7º dia, né, o 8º dia se chamava aqui, disse o grande dia. Então, repetindo, a festa dos tabernáculos durava 7 dias de alegria e comemoração, mas se encerrava com um 8º, que era o grande dia da comemoração. Agora, durante esses dias, os israelitas eles vinham de diferentes cidades até Jerusalém. E ao redor do santuário, eles montavam assim as suas tendas, as suas barracas. Assim, de maneira provisória, né? Eles montavam, por exemplo, pegavam as palmeiras, outras plantas, e faziam assim umas pequenas cabanas, só de plantas. E eles dormiam ali durante 7 dias. Então, assim, não é por necessidade, mas era uma maneira deles relembrarem que no passado eles foram peregrinos. No passado, quando eles estavam indo para Canaã, enquanto eles estavam lá no deserto, eles não tinham uma casa, eles não tinham uma morada, eles dormiam em cabanas, eles dormiam assim em pequenos tabernáculos que construíam. Então a festa dos tabernáculos era para relembrar como Deus os havia guiado, lembravam o passado e comemoravam a colheita final que tinha acontecido todos os dias. Então assim, ao redor do povo de Israel eram muitas e muitas cabanas, milhares de cabanas, e todo mundo aí comemorando, participando. Agora, como que a festa dos tabernáculos vai se cumprir? Você começa a se cumprir com a volta de Jesus. Porque quando Jesus volte por segunda vez, terminou a festa da expiação, dá início à festa dos tabernáculos. Disse que essa festa se comemorava por 7 dias. A nossa viagem para o céu vai ser uma viagem que vai demorar 7 dias. Se você lê Apocalipse, por exemplo, capítulo 8, versículo 1, aí fala sobre o silêncio de quase meia hora lá no céu. E no livro Primeiros Escritos, disse que a nossa viagem vai demorar 7 dias. O silêncio em profecias representa assim, 7 dias, que é o tempo que vamos demorar viajando para a Nova Jerusalém. Agora, o que vai acontecer durante esses 7 dias? A gente vai conhecer os outros mundos que Deus criou. Vamos ter uma viagem de 7 dias. E durante essa viagem, obviamente, nós vamos morar esses dias em outros lugares. Não é a nossa morada final. Não é o nosso destino final. Temporariamente, montaremos também, em outras palavras, as nossas tendas, as nossas barracas, para descansar, enquanto estamos viajando até a Nova Jerusalém. Dessa maneira, estaremos cumprindo a festa dos tabernáculos. Agora, o nosso destino final vai ser aonde? A Nova Jerusalém. Agora, por quanto tempo que a gente vai para o céu? Nós vamos estar lá no céu por um período de 1000 anos, que chamamos o milênio. Então, o milênio é o grande 8º dia. Percebeu? 7 dias a nossa viagem
até a Nova Jerusalém. E o 8º dia, o grande dia da festa, o milênio que vamos passar com Jesus lá no céu. E finalmente disso, depois do milênio, o que acontece? A Nova Jerusalém desce, Deus faz novo céu e nova terra, e nós moraremos aonde pela eternidade? A nossa morada pela eternidade será aqui na terra. Percebe? Então, enquanto a gente vai para o céu e estejamos durante 1000 anos lá no céu, aí é temporariamente, e não é a nossa morada final. A nossa morada final é aqui na nossa casa, nesse planeta Terra. Por isso que a festa das cabanas era quando eles montavam temporariamente as suas barracas ao redor de Jerusalém, terminava a festa, todo mundo voltava feliz às suas casas. Assim se comemorará a festa dos tabernáculos. Eu te pergunto, você gostaria de ter esse grande privilégio de também participar dessa festa maravilhosa? Agora, para isso, você tem que fazer parte do grupo de pessoas que vão estar preparadas para a colheita final da segunda vinda de Jesus. E ali que eu vou agora ler com vocês aqui aquilo que está em Apocalipse capítulo 14. Já vimos que aí no capítulo 14, versículo 14, fala que Jesus está vindo com uma foice afiada na mão. Para quê? Para fazer a colheita final. E essa colheita final será composta de duas colheitas. A primeira colheita é das azeitonas e a segunda é das uvas. A colheita das azeitonas está aqui no versículo 15 e 16. Diz assim, ó: Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz àquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Olha, o anjo disse: pega a sua foice, e ele disse: vê que a seara da terra está madura. Ou seja, se os frutos estão maduros, é por quê? Porque caiu a chuva serode, fez amadurecer os frutos, já está na hora de fazer a colheita. Ou seja, o Espírito Santo, antes da volta de Jesus, fez o trabalho de amadurecimento. Agora toda a humanidade está pronta para ser colhida, como azeitona ou como uva. Mas a primeira colheita é aqui das azeitonas, a colheita dos justos. E a última colheita agora aqui está no versículo 18 até o 20, que é a colheita das uvas. Diz assim, ó: Saiu ainda do altar outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz àquele que tinha a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar disse foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Ou seja, as uvas também estão prontas. Também se faz a colheita das uvas. Só que essas uvas são colhidas para quê? Para serem pisadas, para serem destruídas no lagar da cólera, no grande lagar da cólera de Deus. É a colheita dos ímpios. Eles não são colhidos para irem para o céu. Eles são colhidos para serem destruídos. A pergunta que eu te faço é: você gostaria de ser uva ou azeitona? Você quer ser parte do grupo de pessoas, dos justos que vão ir para o céu? Ou você quer fazer parte dos ímpios que vão ser pisados, vão ser destruídos aqui nessa terra? A resposta está em você. Sabe? Das azeitonas, já vimos que se fazia o azeite. E o azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Ou seja, as azeitonas são pessoas que permitiram que o Espírito Santo transforme suas vidas, transforme seus corações. Agora, o que se faz da uva? Da uva se faz o vinho embriaga. Ou seja, as uvas são pessoas que se embriagaram com o pecado, não permitiram que o Espírito Santo os transforme. E é por isso que eles vão ser colhidos, mas vão ser colhidos para serem destruídos. Essa grande colheita ainda não aconteceu, mas em breve acontecerá, quando Jesus volte por segunda vez, quando terminar o juízo
o dia da expiação que está acontecendo lá no céu. Deus quer que você faça parte do grupo dos salvos, dos justos. Deus quer que você seja uma azeitona. Deus quer que um dia você tenha alegria também de participar da festa das cabanas, dos tabernáculos. Deus quer que você tenha alegria de passar 7 dias viajando por outros mundos para você conhecer as criaturas de Deus, comemorar a tua salvação. Deus providenciou tudo. Tudo o que nós vemos, queridos amigos, se cumpriu ao pé da letra. As 7 festas judaicas são profecias que mostram detalhes importantes sobre o plano de salvação. A festa da Páscoa se cumpriu no dia que era para se cumprir. A mesma coisa a festa dos pães asmos, as primícias, Pentecostes. A festa das trombetas, a festa do dia da expiação aconteceu também no outono, entre outubro e novembro. Tudo que está na Bíblia se cumpriu ao pé da letra. Só falta agora a última festa, a festa das cabanas. Deus quer de fato que você faça parte desse grupo. Você gostaria de falar nesse momento para Jesus e dizer: Senhor, que alegria ouvir a Tua palavra, entender essa profecia preciosa. Senhor Jesus, me ajude. Eu quero me preparar para fazer parte do grupo dos justos, das azeitonas. Eu quero, Senhor, estar preparado para comemorar a festa das cabanas. Você gostaria de falar isso para Jesus? Então eu te convido que você feche seus olhos e juntos vamos fazer uma oração. Senhor Deus, o tema hoje foi maravilhoso. É um tema muito amplo, mas queremos te agradecer pela tua palavra. Pedir que teu Santo Espírito, por favor, transforme os nossos corações. Não queremos ser uvas, queremos ser azeitonas. Pai Santo, por isso, por favor, que haja esse trabalho de conversão na nossa vida. Não desista de nós jamais, por favor. E nos dê, Senhor, o privilégio de participar da festa dos tabernáculos lá no céu, por favor. Te agradecemos por esse estudo. Abençoa, Senhor, as próximas lições que virão. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Não se esqueça de fazer sua inscrição no nosso canal. Ali temos muitos materiais maravilhosos, especialmente na área das profecias, para você crescer mais nessa área, nesses conhecimentos, ver grandes verdades que Deus está preparando para a sua vida, viu? Então não perca, assista os próximos temas que vamos falar sobre as festas judaicas. Temos mais de 15 lições ainda, viu? Que Deus te abençoe.